Olha, que lição tremenda, né? Nós temos hoje para introduzir. É certo, irmãos, que nós vamos ter muito tempo para estudar aqui o Apocalipse, né? E eu não vou certamente hoje me deter em nenhum assunto específico, em um detalhe qualquer. A minha lição hoje, que foi oferecida aqui para nós estudarmos, ela trata de uma visão geral do livro, uma visão panorâmica do Apocalipse. E é o que eu quero procurar fazer para despertar na igreja um interesse maior de vir domingo, né? E não faltar. Então, é uma lição introdutória do assunto, né? Não vamos esgotar isso aqui hoje. Apocalipse, o livro da revelação. Mas se você olhar a lição de domingo que vem, o que está escrito aí? Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Se você tem discernimento, né, discirna um negócio desse, né? Apocalipse, a revelação, o livro da revelação. Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. É a mesma coisa, né? Então, domingo que vem é que começa, de fato, a análise detalhada do Apocalipse. Todos sabemos, quem é que não sabe o significado da palavra Apocalipse? Levante a mão. Ninguém levantou a mão, porque todo mundo sabe. Então não precisa dizer, né? Apocalipse quer dizer revelação. Tirar o véu, né? Tirar o véu. Muita gente tem medo disso da Apocalipse e não estuda o livro e não quer ouvir sobre ele, porque tem medo da sua mensagem, né? Uma mensagem muito forte. Outros não estudam porque eu não entendo mesmo, né? E fala muito em tragédia. E como é tragédia, eu não quero saber mais tragédia, tem demais, né? Para que eu ficar me aprofundando num livro que fala em tragédia? Sabe a coisa assim, certa programação da televisão à tarde, né? Só fala em tragédia, tragédia, tragédia. Tem que desligar. Você adoece, fim do dia você está doente. Vai para o hospital, né? Então não tem que assistir essa programação de tragédia. Mas é uma interpretação errada a respeito do Apocalipse. Ter medo do livro, não querer estudá-lo porque é de difícil compreensão, quando a palavra diz que ele é revelação, né? Revelar é tirar o véu. É verdade que alguns pontos pequenos aqui é de difícil interpretação, e o próprio Deus falou. João, quando ouviu a voz dos trovões, né? Ele entendeu. Ele ia escrever, Deus não escreve, não. Quer dizer, quem é que vai falar o que o trovão falou? As vozes dos trovões. Porque João quis escrever, Deus não deixou. Então isso está escondido, né? Isso aí não foi revelado. Só uma partezinha pequena aí, que você não entende. O resto, tirou o véu. É para a gente entender mesmo. Para nós compreender. Não é para complicar, para encobrir, não. É para desvendar os mistérios. Por isso que é revelação, que Jesus deu para mostrar aos servos dele, não é? O Senhor quer que a gente conheça não só o passado, não só o hoje, mas que conheça também o amanhã. Deus tem interesse, né? E é muita segurança para o crente. Então eu quero dizer que o livro do Apocalipse é uma mensagem gloriosa, maravilhosa, extraordinária. É uma mensagem de esperança para a igreja, que desperta a confiança do povo de Deus, que traz alento para os santos desde o começo. Imagina os irmãos que no tempo que Apocalipse foi escrito, que ele recebeu que João, o apóstolo, embora alguns coloquem a dúvida nisso aí, mas o certo é que João escreveu o Apocalipse. No tempo que ele escreveu, foi o tempo de maior sofrimento para a igreja até então. Vocês ouviram falar no imperador romano chamado Nero? O homem era cruel, né? Pois esse imperador, do tempo de João aqui, era o dobro da crueldade. Um tal de Domiciano. Pensa um cara cruel. Então a igreja vivia a pior hora na terra, o maior sofrimento do mundo naquela época. João e Deus, irmão, transforma tragédia, maldição em bênção, né? José foi para o Egito, Deus fez dele governador. João foi exilado em Pátimos, deportado para aquela ilha distante, 50 e tantos quilômetros longe do continente, para morrer lá. Deus pega ele, leva ele para o céu e mostra coisas tremendas para ele.
Não reclama não, viu, irmão? Se você está numa situação de dificuldade, está acontecendo coisa que você não entende, se parente, família, sociedade, pessoas, está te colocando, Deus vai cuidar de você lá. Vai transformar esse aparente momento de dificuldade em bênção para você. Deus está com a gente em todo o tempo, né? Na angústia, estarei com Ele. Com o Senhor, as trevas se transformam em luz. Então, o certo é que Domiciano, aquele imperador terrível, e daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre o comportamento dele, perseguiu como nunca os cristãos. Exatamente porque os cristãos negavam adorá-lo. Se todos os imperadores romanos praticamente exigiam ser adorados como divindades, esse aqui estabeleceu o culto a ele mesmo, que todos deveriam adorá-lo como o Senhor e Deus. E os cristãos foram perseguidos não porque chamavam Jesus de Senhor, mas porque dizer só Jesus é Senhor. Se dissessem Jesus é Senhor, mas o César também é, Jesus é bom, mas o mundo e o diabo não é tão ruim assim. Está tudo bem, né? Mas eles foram perseguidos que diziam só Jesus é bom, só Jesus é rei, só Jesus é Senhor. E aí, irmão, vem a perseguição. João era o último dos apóstolos vivos. Todos tinham morrido e morrido martirizados. Todos. Mas Jesus tinha falado a respeito dele, né? Esse aí vai morrer um tipo de morte diferente, Pedro. Não preocupa com ele não. Dos apóstolos ele vai ter uma morte diferenciada. Em outras palavras, o que Jesus falou lá no Evangelho de João, a respeito de João, né? Era para morrer lá. Era o pastor da igreja em Éfeso. Aquela igreja que recebeu a carta de Jesus, né? A igreja, ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve. E foi a igreja que praticamente não tinha defeito, né? Só tinha aquilo que Jesus falou: tenho porém contra ti que você deixou esfriar o amor. Vocês me amam, mas não está tão fervoroso, não é? Então Jesus reclamou. Ele era pastor em Éfeso, que era a capital da Ásia Menor, que hoje está na Turquia Oriental, né? Quem faz visita turística na Turquia, ainda leva nas ruínas dessa cidade lá de Esmirna, Pérgamo, Éfeso, Laodiceia e as outras cidades da Ásia Menor. E Éfeso era a cidade central. Então tinha ali uma grande igreja, né? João, o apóstolo último, era pastor, já bem velho lá, bem idoso, né? Era pastor daquela igreja. Então, a perseguição de Domiciano em cima dos cristãos visou exatamente, né, a estrela do cristianismo, o líder maior, o apóstolo que tinha convivido com Jesus, o apóstolo do amor. O que ele fez? Eu vou acabar com o cristianismo, cortando a cabeça, né, eliminando esse grande pastor, né? E enviou para lá. Então nós já descobrimos o que significa a palavra Apocalipse. Quem escreveu o Apocalipse foi João, na ilha de Patmos. Quem o perseguiu e a situação da igreja naquela época. Tanto é que depois que João escreveu aquelas cartas, muita gente interpreta até hoje que o Apocalipse foi para aquele tempo, no Império Romano. Aí transforma Roma naquela prostituta, né, que está sentada ali sobre aquelas águas, aqueles 7 montes ou as colinas de Roma, e vai querendo dar força, significado, às vezes a coisa que não é daquele jeito. Então eles interpretam que foi uma mensagem de conforto para aquela igreja sofrida da época, e que terminou com o Império Romano, findou ali o Apocalipse, né? Mas a verdade não é essa, vamos ver mais na frente um pouco. Então, vejamos algo aqui que eu anotei sobre isto. Nenhum estudo exegético sério do Apocalipse é possível sem tomar em consideração a circunstância em que foi escrito. O período descrito do livro de Apocalipse é quase que de comum acordo o do imperador romano Domiciano, que governou de 81 a 96 da era cristã. Veja o quanto que João viveu, né? Deve ter vivido uns 100 anos.
É verdade que sempre houve, desde que existiram Césares, um certo culto ao imperador, mas de certa forma não havia problema com o Império Romano, pois apesar de haver o culto ao imperador, os judeus estavam dispensados dessa obrigação. O Apocalipse atesta a perseguição dupla do cristianismo judaico pelos judeus e pelos romanos. A antiga perseguição aos cristãos pelos judeus, devido à sua fé em Jesus como Messias, já havia ocorrido, de forma que eles foram expulsos das sinagogas, que por consequente os expôs à veneração a César. Roma permitiu a liberdade de crença para o judaísmo. Estar separado do judaísmo era perder a posição social privilegiada. Então Roma permitiu o judaísmo, mas aquilo que se chamava de uma derivante do judaísmo, não é? O cristianismo, uma rebelião ao judaísmo, um braço do judaísmo, não era permitido, né? É quase unânime entre os especialistas dos escritos do Apocalipse que nos dias do imperador Domiciano, essa perseguição aos cristãos se impôs fortemente, especialmente nas províncias da Ásia Menor, onde a igreja era muito forte, local para onde as cartas foram direcionadas. Originalmente o Apocalipse foi enviado a quem? Às 7 igrejas da Ásia. Não foi para mim, para você, para o mundo inteiro, não. Foi enviado para as 7 igrejas da Ásia. Ele encaminhou para aquelas igrejas lá. A primeira carta de Clemente, que era um dos pais da igreja, confirma que em Roma estava sendo tomada medidas contra os cristãos. Informa que o imperador Domiciano mandara trazer para Roma, no começo da época da perseguição, não somente aqueles 2 parentes de Jesus. Quem são eles, hein? Aqueles 2 parentes de Jesus, mas também a última testemunha ocular do tempo da vida de Jesus, João o Velho. Isso foi um dos pais da igreja que escreveu, não está na Bíblia, né? Mas está nos escritos dos pais da igreja. Ele liderava as igrejas na província da Ásia a partir de Éfeso. Em Roma, o imperador teria mandado inquirir e torturar o apóstolo e depois bani-lo para Pátimos, que era uma ilha no Mediterrâneo. Assusta, sobretudo, o grau de endeusamento que o imperador Domiciano reclamava para si. Adolf Paul destaca: seu palácio era considerado um santuário. Vejam que ambiente que os cristãos viviam, hein? Seu trono, uma sede divina. Até a cadeira vazia do seu trono deveria receber reverência durante a sua ausência. Isso ele impôs, né? Não está sentado ali, mas tem que passar e reverenciar. Isto era decreto, era norma. Quando ele aparecia com a coroa dourada sobre a cabeça, as massas se extasiavam e explodiam em aclamações a César. Eis, esse é Deus, aí está ele, instituído pelo Pai do céu para governar com plenos poderes numa terra feliz. Missivas imperiais começavam com, olha como é que escrevia a carta: o Senhor Deus decreta. Prefeito de Goiânia decreta, governador não. O Senhor Deus decreta. E as sentenças de morte. Aprove, olha como era a sentença de morte. Aprove ao Senhor nosso Deus, em sua misericórdia, decretar a morte do fulano. Em sua misericórdia, né? Um retrospecto permite ver que essa prática no Império Romano não foi exclusividade de Domiciano. Martinez comenta que o imperador Calígula, governador de 37 e 41, havia designado a sua estátua como objeto de veneração universal. Eu só citei isso aqui para ver quem foi o cruel que baniu o apóstolo João para a ilha de Pátimos, achando que seria o fim dele. Depois que Domiciano saiu, entrou outro imperador e baixou um decreto permitindo que todos condenados tivessem agora a sua liberação, fossem perdoados e voltassem à sua cidade, ao seu estado. João pegou essa carona, né? Alguém foi lá na ilha buscar, olha, mudou o governo, entrou outra situação. Então João volta para Éfeso, onde a história diz, né, que ele morreu lá em Éfeso. E possivelmente Maria morreu lá também, né? Se é que cuidou dela até a morte, né? Jesus falou: "Eis é a tua mãe, cuida dela, hein?"
Possivelmente. Tem outra história para lá. Então, dito isso, irmãos, eu quero passar para a igreja uma visão panorâmica deste livro. Primeiro, nós sempre temos a certeza, irmão. Você pode interpretar o Apocalipse da sua maneira, como tem muitas correntes teológicas, filosóficas, gente que coloca muitas situações sobre o Apocalipse. Não há um consenso a respeito da interpretação do Apocalipse. Mas tem alguns pilares, irmão, no Apocalipse que ninguém pode mudar. A verdade central do Apocalipse é que Cristo Jesus voltará para reinar. Ninguém pode dizer coisa, pode ser a corrente preterista, futurista, histórica, pré-milenista, pós-milenista, antes da tribulação, depois da tribulação, mas todo mundo afirma, está claro aqui neste livro, que Jesus voltará para reinar. Uns falam que é pessoalmente, outros espiritualmente, mas ninguém nega a volta de Jesus, porque isso é pilar da doutrina. Um outro pilar que existe em Apocalipse: os mortos haverão de ressuscitar. Quem nega isso? Ninguém pode negar, porque isso é pilar aqui em Apocalipse. Os mortos haverão de ressuscitar. Um outro pilar que existe aqui em Apocalipse é que Cristo vai triunfar sobre os seus adversários, sobre os seus inimigos. Outra verdade que é um pilar aqui: a história não está à deriva, Deus está no controle da história. As rédeas da história estão nas mãos de Deus. Não existe dúvida quanto ao futuro. Deus traçou um plano e o diabo pode estribuchar, os governos podem fazer o que quiser, e a sociedade zombar, mas a coisa segue o curso que Deus traçou. Isso está claro aqui, ó. Mudar esse plano de Deus estabelecido aqui na sua palavra. Outra verdade: a igreja, a noiva do Cordeiro, ela finalmente vai reinar com Jesus. Ninguém nega isso, qualquer que seja a corrente teológica. E uma verdade maior ainda que está lá: haverá um juízo final. Todos vão ter que enfrentar o trono, a presença, o juiz. Ninguém escapa. Só como dizia o pastor Antônio Gilberto, você não precisa ter medo do juiz, não, ele é justo. Se você fez coisa certa, andou bem por aqui, chega lá tranquilo. Não há o que temer o juízo final, o julgamento. Só teme quem tem culpa no cartório. O povo de Deus pode ficar descansado. Isso é um pilar da doutrina aqui. O juízo será justo, mas acontecerá. Outra verdade é que tudo que existe hoje vai ter um fim. E haverá novos céus e nova terra. Deus põe um ponto final naquela história começada no Éden, né? Com a criação do homem. São pilares aqui em Apocalipse. Qualquer um que for estudar, ele não pode dizer coisas contrárias ao que está colocado aqui. Agora, saber o que significa aquela besta, o que significa aquele animal, aquele símbolo, né? Aí você precisa ter cuidado, porque há coisa em Apocalipse que é apenas simbólico, alegoria, representação. E o povo daquela época de João talvez entendia mais do que nós, né? Esse simbolismo que existe, a linguagem que ele usou para descrever. Mas há coisas literal ali, tal como está lá. Aí vem, quem são as duas testemunhas? E gente vem e coloca, é Moisés, é Elias, é não sei quem, já existiu, vai existir, está agora no mundo, né? Outro dia que chegou, olha, as duas testemunhas teve lá em casa. Falou para mim. Mesmo, rapaz do céu. E me convidou para ajudar eles, para ser um dos auxiliares dele aqui em Goiânia. Não, e assim o mundo está cheio, desde o começo do cristianismo até hoje, de interpretações, né? As mais variadas, né? Não, o Papa é o falso profeta. O Rito já foi o anticristo, né? Não sei quem, Nero já foi o anticristo. Hoje o Putin é o anticristo. Então, né? São figuras mais ou menos da crueldade desse camarada, né? Anticristo é literal, é pessoa, não é. Bom, isso aí estamos aqui para estudar, né? Mas essas verdades aqui ninguém muda, não pode mudar. Então, além disso, irmão,
Essas linhas gerais do Apocalipse nos assegura, primeiro, Deus é soberano sobre o universo e tem um plano para a sua criação. Eu falei outro dia aqui, que Deus olha para o mundo e divide a humanidade, não em americano, brasileiro, argentino, israelense, alemão, russo, não. Deus olha para cá e diz: eu vejo 3 povos na terra: a minha igreja, os descendentes de Abraão, que é um povo à parte, e as nações, os gentios. Vou tratar com cada uma delas no tempo certo. E eu dizia, vocês sabem muito bem, hoje Deus está tratando com a igreja, levantando a noiva, a igreja do Senhor. Logo, logo Ele vai tratar com Israel. Logo, logo vai tratar com os gentios. Mas ninguém escapa. Deus é soberano, o Apocalipse mostra isso muito bem, sobre o universo e tem um plano para a sua criação. Jesus tem controle sobre toda a história da humanidade. Podemos ter certeza da vitória de Cristo e do seu povo contra o mal. Descansa, igreja. Aleluia. Foi conforto para a igreja que sofria lá, quando chegou essa mensagem aqui, ó. Jesus vai derrotar todos os inimigos. Aliás, Pedro falou isso, né? Convém que Cristo reine, até que tenha posto os seus inimigos debaixo dos seus pés. Aleluia. E Paulo escreveu a Tito dizendo que a igreja aguarda a gloriosa volta de Jesus, a manifestação do grande Deus e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então Jesus triunfará sobre todo o poder do mal. Você sabe que Jesus venceu o diabo, mas o diabo não está destruído, né? Venceu a morte, mas ela está aí ainda. É um inimigo vencido, mas não destruído. No final da história do Apocalipse está dizendo aqui: aí o diabo vai ter um fim. A morte vai ser destruída. Os inimigos estão aí ainda, não é? Ferido, derrotado, fracassado, mas dando uma de vitorioso, né? O diabo é igual lá em Parmenópolis, no São Bento, mira lá. Tinha um homem muito brabo lá, eu lembro, eu era muito menino, era muito criança lá, mas lá era valente. E tinha um vizinho dele lá que provocava ele mais, né? Um dia, depois morreu o crente ele. Você lembra dele lá, o Zé Braz? Morreu lá em Palmeiras. Pensa um sergipano. Valente. A gente ia na loja dele com medo, né? Vai lá comprar não sei o que. Ia lá, não vou não. Aí, um dia ele entrou lá no quintal desse homem e bateu nesse camarada até não ter mais jeito. Pegou ele assim, jogou ele do outro lado do muro. Quando ele caiu na rua, ele limpou a poeira e falou: conheceu o seu Zé? O Luiz Antônio está olhando para mim lá, o Almeida sabe dessa história. Conheceu o seu Zé? O cara apanhou até não ter mais tanto, mas o povo não viu, estava atrás do muro, né? Conheceu o seu Zé? O diabo está assim também, né? Apanhou que só um trem, derrotado, e fica rotando valentia aí. Mas aí eu sei que ele apanhou muito, está apanhando, né, o tempo todo. Mas Jesus vai destruí-lo. Aleluia. E acabar com a morte também. Mas por enquanto, só venceu, né? Deus conhece o sofrimento dos seus filhos e promete recompensá-los, né? Quantas vezes Jesus falou com as igrejas da Ásia lá: eu conheço o teu sofrimento, eu conheço o que está passando, eu sei onde tu moras, eu sei onde você trabalha, que ambiente difícil para ser crente ali. Jesus está olhando e dizendo: eu conheço o marido que você tem, eu conheço a mulher que você possui, eu conheço, mas eu estou cuidando, né? Jesus mandou uma mensagem de conforto para a igreja, sim, irmão. Sei o seu sofrimento, mas eu estou aí, estou assistindo, estou conhecendo tudo, né? Uma hora Deus desce, né? Lá na sarça ardente, Deus chegou para Moisés: eu ouvi e vi o sofrimento do meu povo no Egito. Demorou, né? Tem gente que fala assim, né?
Mas eu ouvi o clamor, e eu ouvi o sofrimento, e eu desci para livrar. Chega a hora que o Senhor vem, e Ele vem na hora certa, né? Ele não vem na primeira vigília, na segunda, na terceira vigília, Ele vem na quarta vigília da noite. Quando você acha que acabou tudo, não tem mais jeito, Jesus aparece, vem ao seu encontro e traz a cura, a vitória, a direção, a bênção. Irmãos, essa é a mensagem do Apocalipse para a igreja. Não só da Ásia, aquelas igrejas lá, mas serve para todos nós. Porque aquelas igrejas da Ásia são representativas da história da igreja até hoje. Muita gente fala que nós vivemos hoje a era da Laodiceia, né? Tempo mais difícil. A igreja atacada por heresias, por apostasia, por falsos profetas, né? Por ensinamento falso, errado, antibíblico. A igreja vive uma situação dessa, e toda essa indução errada de ensinamento leva a igreja a um esfriamento. Perde um pouco, saber direito o que Deus quer, o que Deus não quer, fica morno. Aleluia, mas aqui tem um povo que sabe a vontade de Deus, e está vivendo essa vontade de Deus, né? Outra coisa, o juízo de Deus se manifestará na história, os opressores serão julgados, o mal, pecado, o diabo, os demônios serão destruídos e punidos eternamente, o novo céu e a nova terra serão uma nova realidade para os filhos de Deus. Nessa gloriosa esperança, podemos nos desprender desse mundo, tendo clareza sobre tudo o que Deus revelou, e ser abençoados pela esperança futura com Cristo. Para isso, devemos dedicar a leitura sóbria, inteligente do Apocalipse, atentando para a interpretação que a Bíblia interpreta a si mesmo, né? Olha, irmãos, há no Novo Testamento 3 grupos de doutrinas. O primeiro grupo é a doutrina da salvação, né? A doutrina da salvação está nos evangelhos, em Atos. Essa doutrina é a mais fácil de ser compreendida. Quem é que não entende o plano de Deus? O perdão, a redenção, a justificação, a glorificação, a santificação. São doutrinas da salvação. O outro conjunto é a doutrina da vida cristã, que está nas epístolas. É a doutrina da vida cristã, é os ensinamentos que eu tenho que viver no dia. Aleluia. Ainda não é a volta de Jesus, nem o arrebatamento, não é? Nem uma bomba saindo lá da Rússia. Bum. É para acordar um que está achando o ensino muito apático, está dormindo, né? Acorda, igreja, Jesus está voltando. Desperta, cristão. Hã? E a mocidade aí? Acordou? Para não dizer que eu também assustei, né? Mas não pode falar nada, ficar firme, né, pai? Você pode dividir o Apocalipse diferente dessa divisão aqui, essa classificação aqui, né? Esse esboço. Mas o livro, que eu estou falando, uma visão panorâmica do livro, eu peguei aqui um esboço do Apocalipse, baseado no seguinte: são assuntos diferentes. Alguns falam que tem uma teoria aí que fala que Apocalipse são assuntos progressivos. Começa, vai evoluindo, 7 taças, trombeta, praga, pá. Outros falam que não tem uma ordem sequencial, uma cronologia certinha, não é? Não existe essa preocupação com essa cronologia que está traçada aqui. Mas os capítulos 1 a 3, o prólogo, as cartas às 7 igrejas, Cristo no meio dos 7 castiçais. Esse negócio de pré-tribulação, pós-tribulação, nós somos pré-tribulacionista e pré-milenista. Nós temos que o arrebatamento é antes da grande tribulação. Tem um segmento aí evangélico que acredita que é arrebatamento. Não, a volta de Jesus, eles não veem arrebatamento na Bíblia. A volta de Jesus é depois da grande tribulação. Alguns advogam aí que a igreja vai passar pela grande tribulação. Deus nos livre disso. Nós cremos que nós não vamos entrar na grande tribulação. Então até o capítulo 3,
a igreja está na terra, né? Aquelas 7 igrejas representam as eras da igreja, está lá. No capítulo 4, o Senhor fala para João: sobe aqui. Está lá, né? João, sobe aqui. Vem aqui para o céu. Para nós aquilo representa o arrebatamento. Sobe aqui, igreja. Não é que agora vai começar uma tragédia. Porque aí começa o quê? Do capítulo 4 ao 7, os 7 selos. Que só Jesus podia desatar os selos, né? Ninguém foi achado nos céus e na terra de pegar o livro da mão do Todo-Poderoso e desatar o selo e descortinar tudo. Tira selo e vai revelando. Aí João chorava muito, chorava, e ele estava arrebatado em espírito, né? Mas em espírito ele chorava, ele dizia, chorava, porque não foi achado ninguém digno no céu, nem na terra, nem debaixo da terra de abrir, pegar o livro e desatar o selo. Aí de repente chega um anjo: calma, não chora não. Eis aí o Cordeiro de Deus que venceu. Aleluia. Ele é digno de ir lá diante do trono, das mãos do Todo-Poderoso, pegar o livro, e vai fazer isso agora. Jesus, né? Olha como Jesus reina, irmão. Em Apocalipse está dito o seguinte aqui. Falou para João: João, eis aí o leão da tribo de Judá que venceu. E olhei para ver o leão, vi um cordeiro assentado no trono. Que negócio é esse, mocidade? Eis aí o leão. Eu olhei, tinha um cordeiro assentado no trono. Qual a lição? Jesus guerreia como o leão, batalha como o leão, mas reina como o cordeiro. É bom ter um rei assim, né? Glória a Jesus. Capítulos 4 a 7, os 7 selos, o início da série de visões celestiais. Capítulo 8 a 11, as 7 trombetas. Aí tem um pessoal unicista aí que fala: e nos dias do 7º anjo vai tocar a trombeta, que agora o 7º anjo foi agora um camarada americano, tem algumas décadas, tocou a trombeta, o profeta. Quer dizer, cada loucura, né? Capítulos 12 a 14, também é outra interpretação que ele coloca aqui, pode não ser. O nascimento de Cristo e o dragão perseguidor, a mulher e o dragão. Já tem outra visão, que ele viu, isso vai ser estudado mais na frente com profundidade. Eu vi uma mulher grávida com ânsia, dores para dar à luz, e vi um dragão diante da mulher, que ficou vigiando para o menino nascer, e ele destruiu o menino. Mas enquanto o dragão piscou, a mulher deu à luz, e o filho foi arrebatado para o trono de Deus. E o galão ficou furioso, e foi perseguir o resto da semente da mulher. Então, alguns falam que isso fala do nascimento de Cristo, né? E o dragão perseguidor da igreja. Não pôde destruir, Jesus persegue a igreja. Mas alguém coloca aqui que aquela mulher representa a igreja visível, as denominações, a igreja, onde está a verdadeira igreja de Jesus. Está dentro da Assembleia, dentro da Batista, dentro de sei da onde, dentro da onde. Lá está o salvo, nem todo mundo é salvo, mas a igreja visível são essas denominações. E o que vai nascer, o filho varão, é a igreja invisível, que já está na hora de nascer, na hora de ser arrebatado, na hora de nascer. E será arrebatado para o trono de Deus, a igreja vai ser arrebatada, mas vai ficar uns desviados por aí, e o diabo vai sair atrás dessa turma, furioso, porque não pôde. Bom, só aqui já tem 2 correntes, né? Mas olha aqui, vamos terminar o livro do Apocalipse? 12 a 14 é isso, a mulher e o dragão. 15 e 16, os capítulos, as 7 taças da ira de Deus. Capítulo 17 a 19, a queda da Babilônia. Por isso que a Bíblia fala: sai da Babilônia, povo meu, para não participar da sua destruição. Babilônia é a igreja prostituída, é a falsa igreja, que está assentada sobre as águas. Olha, presta atenção nisso. Babilônia vai cair. Babilônia vai cair. Sai dela, povo meu, para não participar da sua destruição. O que é Babilônia?
A igreja prostituída com o mundo, com o pecado. A falsa igreja. E aqui nos capítulos 17 e 19 fala da queda da Babilônia e a punição sobre as duas bestas, né? E por fim, capítulos 20 a 22, o reino dos santos, juízo final, que inclui as exortações finais e o encerramento do livro. Agora presta atenção. No último capítulo, até lembrei outro dia, né? A mãe do Azar falou para ele uma coisa, ele falou assim: isso está escrito em Apocalipse 23. Eu fiquei de marca aquele negócio, irmão, né? Minha mãe, isso está escrito em Apocalipse 23. Quer dizer, não está na Bíblia, né? Só vai até o 22, sabia? Mas lá está dizendo assim, é a última vez que fala. Por isso que a lição de hoje fala que a gente tem que evangelizar, né? Um dos pontos é o evangelismo. Diz que quem ouve, diga, vem. O Espírito diz, vem. Na verdade é isso, né? O Espírito diz, vem. Quem ouve, diga, vem. Quem quiser, venha e tome de graça da água da vida. Então hoje, irmão, o Espírito Santo está dizendo ao pecador, vem. A igreja ajuda o Espírito Santo dizendo, vem para o culto à noite, vem para Jesus, vem para o Evangelho, vem tomar de graça da água da vida, porque o tempo está próximo. Fica em pé, e esse é o estudo dos 3 meses. Glória a Deus, aleluia. Se Jesus voltasse hoje, você está preparado? Ou está aguardando a grande tribulação? Aguardando o milênio? Ou você está pronto agora para ser arrebatado? João Wesley, olha para mim. Um grande pregador. Alguém perguntou para ele, pastor João Wesley, o que o senhor faria se o senhor soubesse com certeza que Jesus iria voltar amanhã? Ele disse, bem, amanhã, hoje é sábado, amanhã é domingo, né? Então eu vou fazer o que eu sempre fiz. Eu levanto 5 da manhã, oro até às 6. Das 6 às 7 eu leio a Bíblia. 7 horas eu tomo meu café e deixa eu ver na agenda. 9 horas eu tenho que estar na cidade de tal, na Inglaterra, que eu vou lecionar na escola dominical. Depois da tarde eu vou pregar no encontro de obreiro em tal lugar. À noite eu prego na igreja que eu sou pastor. Vou para casa, tomo a minha sopa, meu lanche, vou para a cama e digo, Jesus, até breve. O que ele disse? Eu não ia mudar minha rotina. Irmão, tem muita gente nessa igreja aqui, e na igreja do mundo inteiro, que se vier um anjo, não vai ser dito isso, né? Dizer, olha, minha igreja, amanhã às 9 horas da manhã eu volto para arrebatar a igreja. Não ia ser uma correria. Jesus, eu tenho que ir lá não sei aonde pedir perdão para meu pai, para minha mãe, minha mulher, para meus filhos. Eu tenho que confessar para o pastor, eu tenho que arrumar minha vida, eu tenho que orar, eu tenho que abandonar esse vício, eu tenho que deixar. Meu Deus, vai ser uma correria. Não podia ser. Se Jesus... Ei, dona Leola. O irmão Atanazinho, que eu não conheci, né? Pai do pastor Divino Gonçalves, estava pregando aqui nessa cidadezinha perto de Anápolis. Falou, irmãos, nós temos que estar preparados para a volta de Jesus. Jesus está vindo aí. Você já tem, deve ter 60 anos, isso ou mais, 70. Ele falou assim, o crente tem que andar com a mão na alça da mala para viajar. Quando ele falou isso, ele caiu para trás morto. Lá no púlpito da igreja. Quer dizer, ele estava segurando a alça da mala, prontinho para a viagem. Aleluia. Jesus falou, gente, não volta em casa para saber nada, nem volta lá, quem está nas montanhas, quem está não sei aonde, anda preparado, irmão. Anda com a vida no altar, se prepare, não deixe para preparar amanhã, segunda-feira, não. É hoje, é o dia que se chama hoje.
A grande certeza do Apocalipse é a gloriosa volta de Jesus. Foi para isto que ele escreveu essa carta aqui. Comecemos a orar.